Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. E hoje eu trouxe mais uma questão de anatomia, tá? Para a gente fazer uma revisão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a variação anatômica e a anomalia. A gente vai ver a diferença entre essas duas questões aí. Então quando a gente fala de variação anatômica, basicamente é uma variação de formato, de estrutura, de morfologia de determinado órgão, vasos, né? Pode ser uma artéria, uma veia. Porém, essa variação ela não causa prejuízo de função. Então você tem, por exemplo, dois tipos aqui de exemplo de estômagos, né? Por exemplo, na imagem A você tem um formato e na imagem B você tem outro formato. São variações, né, em relação à sua morfologia, em relação ao seu formato, porém essas variações não geram prejuízo de função. Tá? Então essa aqui é uma variação anatômica interna, porque é referente a alguma estrutura interna do corpo humano. E você também pode ter as variações anatômicas, que a gente chama de variação anatômica externa. Por exemplo, diferenças de biótipos de pessoas aí. Pessoas que são um pouco mais altas, outras que são um pouco mais baixas. Isso são variações anatômicas externas que também não causam nenhum prejuízo de função. Quando a gente fala de anomalia, tá, você vai ter uma alteração estrutural, seja em relação ao formato, que foge ao padrão comum de um determinado órgão, tá? Porém, essa alteração gera alteração da função. Então, a função dessa estrutura ela fica prejudicada. Então, no exemplo aqui dessa foto, você tem um coração que é composto por dois átrios, né, dois ventrículos, tem as suas câmaras ali que tem as suas cavidades e seus tamanhos normais. E você pode ter, por exemplo, alterações, né, no caso dessa anomalia aqui, que a válvula, né, ela está localizada num local errado, né, e também tem alteração, por exemplo, do tamanho da cavidade do átrio. E essa alteração de tamanho, né, de posicionamento da válvula, gera alteração na função. Então você tem uma alteração, por exemplo, de formato, de morfologia, né, de estrutura, e que nesse caso gera uma alteração de função. Então, nesse caso, a gente chama de anomalia. Tá? Então, variação anatômica é quando você tem, por exemplo, alguma alteração de formato, né, de morfologia, porém, essa alteração ela não gera prejuízo de função. E quando você fala de anomalia, tá, você tem sim uma alteração que foge ao padrão comum e que essa alteração gera um prejuízo de função. Então, nesse vídeo aqui a gente fez uma revisão sobre variação anatômica e anomalia. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Compartilhe com os amigos e um grande abraço aí para todos.